E aí pessoal, tudo bom? Começando a correção, começando porque a gente vai falar agora com o professor Alexandre Soares, de língua portuguesa. Como é a questão 1, podemos dizer que estamos no início da prova, então a partir de agora, professor, considerações iniciais aí, o que você já deu uma olhada nessas questões, o que o pessoal pode esperar de quem fez a prova, obviamente já sabe como é que foi o seu resultado, mas quem não fez e quer uma análise. Foi fácil, foi difícil, foi previsível? O que o senhor achou? Totalmente previsível, fácil, uma prova para variar com alguns erros, né? Com erros de enunciado, uma prova mas extremamente previsível. Exatamente o que trabalhamos em sala de aula, a função do que, a concordância verbal, a questão não é de interpretação textual, vocês vão ver comigo, de uma mera volta ao texto, de uma compreensão textual, uma prova muito aquém daquilo que a gente esperava. Não há dúvida, até mesmo pelo cargo e pelo salário. Esperávamos uma prova bem mais difícil. Então, foi uma prova considerada fácil, ou seja, para os primeiros candidatos, num nível de prova, todo mundo vai me fazer essa pergunta, com esse nível de prova, tem que acertar todas as 10. Para poder fazer a diferença. Não há dúvida. De repente, nas disciplinas, de repente, estava lá mais complicado. A diferença não vai ser língua portuguesa. Beleza, então vamos acompanhar a partir de agora aí nossa correção, os comentários aí de língua portuguesa. Vamos lá, professor. Vamos lá. Então, começando pela leitura do texto. Aqui eu acabo, né? Você vai, de vez em quando, eu vou sair um pouquinho da imagem, mas você não vai ficar preocupado, vai ouvir minha voz. Aqui eu não saio da imagem, não. Então vamos, ó, meu engraxate. Até pelo texto, você já vê que é uma prova fácil. Um texto curto, não filosófico. Acompanhe comigo. É por causa do meu engraxate que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Meu aluno, se eu paro aqui, ele me deixou, qual é a ideia que me passa? Que ele foi embora, ele me largou. Ele, por um motivo qualquer, não está mais comigo. Ele quis, né, me deixar. Ele me largou. Beleza, vamos continuar lendo. Passei 2 vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Então, me inquietei, não sei que doenças mortíferas, concentra agora. Qual mudança para outras portas se passaram em mim? Reparou o que eu fiz? Olha só, não sei isso. Que doenças mortíferas, qual mudança, que mudança para outras portas se passaram em mim? Resolvi perguntar ao menino, o qual, eu já estou dando resposta das questões, tá legal? O qual trabalhava na outra cadeira. O menino é um retalho de hungarês. Você vai entender o que é isso. Cara de infeliz, repare só, não dá simpatia alguma. É tímido, o que torna indistintivamente, melhorou muito, a gente muito combinado com o universo no propósito de desgraçar esses desgraçados de nascença. Ou seja, a única parte mais esquisita para entender, com aquele jeitinho daquele menino, a vontade tem mais que ser engraxate mesmo. E se eu der um esculacho nesse moleque, até porque merece, até mesmo pela timidez e pela falta de relação que havia entre ele e o novo engraxate, porque o antigo, ele me deixou. Aí vamos que vamos. Está vendendo, agora não é papapá. Aí ele fez a pergunta sobre o antigo engraxate. Resposta, está vendendo bilhete de loteria. Respondeu antipático, o tal menino, me deixando numa perplexidade penosíssima. Ou penosíssima. Meu aluno, volte comigo. Ele então não me deixou. Na verdade, ele só está trabalhando numa outra função. Aonde eu quero chegar? O texto, ele não pode ser lido isoladamente. Porque se eu o leio isoladamente, se eu tivesse só ficado preso ao primeiro parágrafo, para mim, ele teria me deixado, o meu engraxate. Mas chegando aqui, não há dúvida, ele não me deixou, ele só está procurando melhorar de vida, ele está trabalhando numa outra função, não é mais engraxate. Aí eu vou continuar. Continuando, penosíssima,
Pronto. Estava sem engraxate. Os olhos do menino chispeavam ávidos. Por quê? Por que motivo? Qual era a causa? Porque sou um dos que ficam fregueses e dão a tal da gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a vida minha. E ali estava um menino que, a gente ensinando, podia ficar até um bom engraxate, um engraxate bom. Legal. Vamos à primeira questão, direto a partir do que eu falei. Primeira questão, não vejo qualquer possibilidade de anulação. Não vejo. É correto afirmar que, aí vou aqui junto com você. Letra A. É correto afirmar que, eu estou aqui na primeira questão, já estava na segunda. Assinale a alternativa correta. Número 1, letra A. O narrador está desolado por ter perdido o contato com o engraxate a que se ligava por fortes laços afetivos. Onde estava isso no texto? Em momento algum. Na verdade, a relação que havia entre eles era uma relação de trabalho. Era com quem eu estava acostumado a engraxar o meu sapato. Mas não se falou em momento algum em fortes laços afetivos. Isto é uma extrapolação. Então a letra A já está fora. Letra B. A razão da perplexidade do narrador está relacionada ao fato de ele ter perdido os serviços do engraxate. Não há dúvida, até porque ele, quando fala em perplexidade, ele fala em que momento? No momento em que o menino, o novo engraxate, fala para ele, olha, ele agora está numa outra função, está vendendo plano de saúde, salvo engano. Então, é por essa relação aqui de serviço que ele fica perplexo. E agora, com quem eu vou engraxar meu sapato? Melhor, meu sapato. Letra C, eu ainda não sei se é a resposta B. Vamos ler C e D. C. O narrador deseja encontrar o engraxate para lhe agradecer os serviços que recebera. Negativo. Ele, quando foi, ou ainda quando estava procurando engraxate, o que ele queria era engraxar o sapato. Era o serviço e não o agradecimento. Não se fala em momento algum em agradecimento, e sim para fazer o serviço do engraxate. Engraxar o meu sapato. Letra C, uma extrapolação também. Tá fora. Letra D. O narrador sente inveja do engraxate, já que este agora vende bilhetes de loteria. Meu aluno, a D de dado foi feita para ninguém marcar. Legal? Então, não há dúvida das opções presentes na questão número 1, a letra B, eu aqui vou confirmando o gabarito oficial, tá legal? Porque tudo é muito recente, a letra B como gabarito oficial, perfeito, sem problema algum, tá? Questão número 2, vamos que vamos. É correto afirmar que, questão 2, estamos aqui, agora eu me achei. Meu aluno, letra A, vê se você se lembra daquilo que eu falei. Num texto, o significado de uma parte depende de sua relação com outras partes. Se considerássemos apenas o primeiro parágrafo de forma isolada, ele me deixou, a relação entre o narrador e o engraxate seria diferente. Quem me deixa é aquele com quem eu tenho uma relação afetiva, inclusive, que no texto não aparece. Era uma mera relação de trabalho. Aqui, ó, a relação entre o narrador e o engraxate seria diferente, não há dúvida, daquela verificada ao longo da narrativa. Perfeito. Então, eles mantiveram, deixe-me ver, o gabarito como letra A. Vou criticar o resto. Letra B. O texto é um tecido textual, não há dúvida. Uma estrutura construída de tal modo que as frases podem ter significado autônomo. Até aí, dá para forçar uma barrinha, mas repare a continuação. Ou seja, num texto, o sentido de uma frase não tem correlação com as demais frases. Eu já posso parar. Se não há ali uma correlação, aquilo não é texto.
Por isso que se fala em tecido. O tecido sem relação não vira uma calça. Por isso que eu preciso dos elementos de coesão, dos conectivos. Então as frases, elas se correlacionam necessariamente para que haja um tecido, para que haja um texto. Então a letra B, ela está fora. Letra C. Por trás dessa história inventada, existe um pronunciamento de quem produziu o texto. Tá legal. As pessoas são ingratas por natureza. Afinal, somos seres humanos. Meu aluno, com isso ele quer dizer o seguinte, que o engraxate é um grande ingrato. Ele deveria ficar ali engraxando a vida inteira o sapato daquele homem e não procurar melhorar de vida. Vou marcar a letra C? Tá fora. Letra D. Para o autor do texto, as relações sociais devem ser movidas pelos interesses recíprocos e a troca de favores. É isso que ele defende? Não. Então, entenda, das opções, de novo, não há dúvida, não tem como contrariar. Questão número 2, deixe-me confirmar o gabarito oficial. Gabarito oficial, letra A. Incontestável. Questão número 3. Aí vai gerar uma dúvida em mim, no amigo. Eu posso, como né, eu uso os óculos e é uma correria danada, então eu posso até não estar enxergando aqui. Mas, meu aluno, voltou lá o texto, eu tenho aqui um ajudante que me ajuda, Dermas. Olha só, voltando ao texto, o elemento coesivo que aparece aqui é o porquê. Ele não está fazendo analogia, certamente, a este que aqui, que é uma conjunção integrante, depois você vai entender, a este que aqui, que é um pronome interrogativo, e nem a este que aqui, que é um pronome relativo. Até porque eles não trazem consigo uma carga semântica. E muito menos ao pronome obliquato no me. Então, o conectivo aqui, a que se refere à questão número 3, os elementos coesivos presentes e destacados, um deles está aqui. Mas eu não vejo o outro. Mas repare que aqui, deixe-me voltar, os olhos do menino chispeavam, ficavam assim, ó, atiçados, né? Ávidos. Aqui, ó, chispeavam ávidos. E qual era o motivo? Motivo de ficarem tão ávidos? Havia um motivo. Ele sabia que eu era o tipo de cara que virava freguês e que dava gorjeta. Então não tinha como eu não ficar, caramba, eu tenho de pegar esse cara. Então é uma clara relação de causa e efeito. Quando se fala em causa, fala-se também em... Questão número 3, acompanhe comigo agora. Repare, explicação não é causa. Paráfrase é uma mera reescritura, tem nada a ver. Sentido de relação de paráfrase, era melhor escrever aqui Flamengo, né? Então nenhuma relação. Exemplificação, não. Uma exemplificação não é uma causa. Quando eu olho para você e falo assim, olha só, não estou entendendo, por que você está me tratando assim? Dê-me uma causa, dê-me um motivo, dê-me uma justificativa para você estar me tratando assim? Justificação. Então não há dúvida que o porquê ele introduz uma justificativa, um motivo, uma causa. E eu vejo aqui pelo gabarito oficial que eles marcaram dedidado. Tudo bem. Agora, eu só não vejo o conectivo aditivo. Qual deles está marcado? Provavelmente, eles deixaram de marcar. Provavelmente, eu até posso escolher um aqui. Quer ver? Olhando rapidamente, que tudo é uma loucura, é aqui um E aqui. Além disso, ele é tímido. Eles poderiam colocar esse E em negrito. Adição. Mas não colocaram. Alexandre, mas vão ou não vão anular esta questão? Meu aluno, ela traz consigo um problema, um erro, mas você chegaria ao resultado. Não dá para marcar outra opção a não ser, voltei lá, realmente a dedidado, pela presença do porquê que introduz uma clara justificativa. Então, mas traz consigo um problema. Tá legal? Questão número 4, acompanhe comigo. Aí eu já falei mais ou menos, agora a velocidade aumenta um pouquinho. Quanto ao emprego das palavras que e me,
Destacadas do texto, identifique com V as afirmativas verdadeiras e F com as falsas. Nas três ocorrências, a palavra que, 2, 3 e 4, tem a mesma função sintática, negativa. Até porque esse que é conjunção integrante. Eu normalmente falo assim, se verbo antes, integrantes, integrante. E conjunção não tem função sintática. Só com isso, esta daqui já é falsa. Como é que vai ter a mesma função sintática se nem função sintática tem? Repare que este que é igual a qual. Qual mudança? É um adjunto adnominal do substantivo mudança. E este que é o pronome relativo na morfologia e o sujeito do verbo trabalhar, porque quem trabalhava era o menino. Então qual é a função sintática do pronome relativo? Sujeito. Qual é a função sintática do pronome interrogativo aqui indefinido? Adjunto adnominal. Qual é a função sintática da conjunção? Não há. Então já pode colocar aqui falsa. Tá legal? A primeira é falsa. A segunda, nas duas ocorrências da palavra me, 1 e 5, refere-se ao narrador. Não há dúvida. Então me inquietei. Quem? Eu, o narrador. Quem está contando a história? E aqui embaixo, ó, respondeu antipático, me deixando numa perplexidade, deixando quem nessa perplexidade? A mim. Quem sou eu? O narrador. Então não há dúvida que o me aqui se refere àquele que está narrando, verdadeira. A próxima, a palavra que, número 4, pode ser classificada como pronome relativo. É pronome relativo, verdadeira. A próxima aqui, a palavra que, número 2, cadê no número 2? Está aqui. Número 2, estabelece uma coesão textual retomando doenças mortíferas. Número 2, meu aluno, como é que vai retomar doenças mortíferas se doenças mortíferas é um elemento posterior e não anterior? O próprio nome já traz consigo. Retomar é pegar antes. Só com isso não precisava nem ter uma noção muito boa de língua portuguesa. É falsa aqui também. Então, eu pergunto a você, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Resposta letra C, indiscutível. Gabarito, perfeito, letra C, quarta questão. Quinta questão, assinale a alternativa cuja frase está corretamente pontuada. A velocidade é porque funciona dessa maneira, meu aluno. Aqui não é uma aula, aqui é uma visão geral da prova que aconteceu ontem. O bolo que estava sobre a mesa sumiu. Errou porque o qual é o pronome relativo. De duas, uma. Ou a adjetiva introduzida pelo pronome relativo vai ser separada por sinais de pontuação, já que se trata aqui de uma intercalação, ou não haverá sinal algum. Se aqui não houvesse o sinal, haveria uma adjetiva restritiva. Para eu manter este sinal depois de mesa, eu tenho que colocar um sinal, uma vírgula antes do que. Aí eu a transformaria numa adjetiva explicativa. Tiro, restritiva, letra A, tá errada. Letra B, ele, repare agora, apressadamente se retirou. Aí não dá para eu deixar dessa maneira. Então, de duas, uma, ou eu faço ele, tiro esta vírgula, apressadamente se retirou, a vírgula aqui separando as duas orações, a principal da adverbial temporal está ok, e ela é facultativa, chamada ordem direta, mas a vírgula depois do pronome reto ele aqui não. Eu posso mantê-la, desde que eu coloque apressadamente entre vírgulas. Então, ou eu as mantenho ou eu as retiro. Eu vou retirar. Letra C, confesso-lhe tudo, 2 pontos. Vou introduzir uma enumeração de duas, uma, ou é vírgula ou 2 pontos. Ponto e vírgula, para introduzir uma enumeração, jamais. Letra C, tá fora. Letra D, Paulo pretende cursar medicina. Repare, ponto e vírgula. E, então o ponto e vírgula está no lugar da conjunção e. Ali ele poderia dar uma pausa mais bem marcada, um ponto final, começar um novo período, não haveria empecilho algum, poderia deixar a vírgula, mas a vírgula poderia gerar uma certa dificuldade para o leitor da frase. Então a melhor situação aqui, tirou o conectivo e, substitui por ponto e vírgula. E esta vírgula aqui é a chamada vírgula vicária. Que vírgula é essa?
é aquela que substitui uma forma verbal já apresentada na oração anterior. Na verdade, o que está escrito aqui é: Márcia pretende cursar odontologia. Então ela é chamada de vicária por isso, porque ela retoma uma forma verbal já apresentada. É um tipo de elipse. Tudo perfeito, letra D de dado, deixe-me só confirmar. 5D de dado, sem discussão. Gabarito perfeito é a resposta. Questão número 6. Assinale a alternativa que completa correta respectivamente as lacunas, obedecendo às regras de concordância verbal. Os candidatos, repare, meu aluno, isso aqui é para ensino fundamental, sinceramente, numa boa. Ó, não há essa possibilidade. Outra, detém com acento agudo significa singular. Singular. E a gente sabe que o plural aqui em candidatos obriga o verbo a ficar no plural. Então entenda que é ou detém-se no plural, assim o circunflexo marcaria essa pluralidade, ou detiveram-se. Ok, sem problema algum. Mas lendo o contexto, eu vejo que é em breve. Se é em breve, é futuro. E detiveram-se é passado. Mas eu vou ter que analisar todo o contexto para isso. Repare um outro detalhe. Se eu marcasse a letra D, eu cometeria um erro bobo, porque hoje, na duplicação do O e na duplicação do E, não há mais qualquer tipo de acento. Isso caiu em janeiro de 2009, isso foi ratificado em dezembro de 2016. O como em voo ou é como lei, não há mais acento. Então a D de dado é impossível como resposta. Repare que virão por quê? Porque é em breve, é futuro. Então os candidatos detêm-se à espera dos resultados que virão em breve. Questão, deixe-me ver, número 6, B de bola, não há como não ser a resposta. Questão número 7. Acompanhe. Assinale a frase que não está na voz passiva sintética. Não está. Letra A, abraçaram-se. Se eles se abraçaram, não há dúvida que há uma reciprocidade entre ele e mim. Então, se aqui há uma reciprocidade, não se fala em voz passiva sintética. Pode-se falar em voz reflexiva com ideia recíproca ou, para alguns autores, voz recíproca. Mas voz passiva sintética se faz por meio do pronome passiva do se. Letra A já seria uma resposta. Letra B, Mariana cortou-se. Meu aluno, isso é voz reflexiva. Se é voz reflexiva, ela não é passiva. Seria outra resposta. Letra C, colhe-se o néctar, ou seja, o néctar é colhido na primavera. É a tal da voz passiva sintética. Presença do pronome passivador. Então, na verdade, o que eles queriam? A frase que está na voz passiva. Mas eles botaram não. Não está, não. É aqui está. E aqui está é a letra C. Porque na D precisa-se de este C é indeterminador. E toda vez que o C for indeterminador, a voz é ativa. Simples assim. Então, se eu mantivesse este gabarito, melhor, este enunciado, o gabarito teria 3 respostas, A, C e D. Não, A, B e C. Eita, agora vai, ó. A, B e D. Mas na verdade é C, porque eles botaram aqui um não que não existe. Tende a anular. Não há outro caminho. Alexandre, mas tende a anular. É um erro grosseiro que não dá para forçar. Lembra, eu passei por alguma que daria de repente, aquela do conectivo. Eles até podem, mas pelo porquê o cara pode chegar à resposta. Mas aqui tende a anular. Questão número 8. Acompanhe. Analise as afirmações, melhor, as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso quanto ao emprego do acento circunflexo estabelecido no novo acordo ortográfico. Tudo muito michuruca, hein? Primeiro, o acento permanece na grafia de pôde. Sim, para fazer a diferença para pode presente do indicativo. Então, pôde, pretérito perfeito,
para diferenciar de pode presente do indicativo, verdadeiro. Segundo, o acento circunflexo de por do verbo, ele cai, não cai, foi mantido também. Só mantiveram dois acentos diferenciais, o pôde e o por. Calma, dois desses mais badalados, mas tem que falar em ter e vir, porque no plural, na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir e derivados no presente do indicativo, ali também há um acento diferencial de número. Mas dos mais badalados, por e pôde. Então a segunda aqui é falsa. Terceira, a queda do acento na conjugação na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo dos verbos crer, creem, perfeito, dar, deem, perfeito, pela duplicação do é. Ler, leem, perfeito, ter, falhou. Eles têm, o acento aqui foi mantido. Vir, falhou. Eles vêm, o acento aqui foi mantido. E seus derivados, que também mantiveram o acento diferencial. Eles detêm é com acento circunflexo e ele detém é com acento agudo. Então aqui no plural é um acento diferencial de número. Falsa também. Aí deixe-me confirmar o gabarito que eles deram. Letra A, sem discussão. Questão número 9. Repare, assinale a locução que não deve ser grafada com hífen de acordo com o novo acordo ortográfico. Meu aluno, totalmente polêmica. Se você chegou a casa e foi a dicionários, haverá diferenças. Mas não há dúvida de que, das opções aqui, a menos polêmica é a D de dado, manda-chuva, e foi exatamente a que eles mantiveram como gabarito oficial. Mas você vai ver a quem registre cor-de-rosa sem o hífen. Mas, Alexandre, e o acordo? O acordo ainda não está firmado legal quanto a isso. Eles aqui, ó, cor-de-rosa e em ping-pong mantiveram o hífen pela uma mera consagração de uso. Porque se usa dessa maneira. Aqui não. Em Mato Grossense, eu até procurei direitinho, antes de falar para você, em Mato Grossense eu não encontrei nenhum dicionário que não colocasse o hífen. Por quê? Porque é um composto que tem a ver com a designação de povo ou nação. Então, há uma clara preferência pelo uso do hífen. Então, a única que não levaria para uma discussão é a letra C. Tem de haver o hífen. Agora, das outras, vamos considerar que manda-chuva, eles vão manter o gabarito. Alexandre, mas não é polêmico? É, mas eles vão manter como D de dado. Não há briga aqui não. Tá legal? Infelizmente. Questão que não foi formulada de uma forma adequada, acredito eu. E a última, assinale a alternativa cuja locução não está de acordo com as regras de concordância nominal. Acompanhe, olho de boi. Quando num substantivo composto houver uma preposição implícita ou explícita, somente o primeiro elemento varia. Um olho de boi, dois olhos de boi. Perfeita. Repare aqui, ó. Num adjetivo composto, somente o último dos elementos vai variar. Isso aqui é regra de concordância nominal. Variação de adjetivos e substantivos compostos. Ítalo, nipônicas, com a pluralização do último elemento, perfeita. Terça-feira, no caso aqui, ó, numeral mais substantivo, ambos os elementos variam. Terças-feiras, perfeito. Azul pavão, aí não. Então, camisas azul pavão. Por quê? Quando eu vejo um adjetivo composto formado por cor mais substantivo, não há variação em nenhum dos elementos. Então, é um terno azul pavão, são dois ternos azul pavão. Então, não há dúvida que não está de acordo a letra B. Deixe-me ver, mantiveram como letra B. Não há discussão. Então, esta é a correção. Beleza. E lembrando, né, Alexandre, que mesmo que alguma questão seja anulada, esse ponto vai para todo mundo. Para todo mundo. Coloca mais gente no jogo. Exatamente. Então, você acha que, oba, ganhei um pontinho? Não, meu filho. Muita gente entrou no jogo para todo de mundo. novo. Não há é dúvida. para todo mundo. Então,
o jogo continua. Então tá aí, foi uma prova tranquila, né, pessoal? Você olhando, não é uma... Muito legal, sabendo ter calma na hora da prova, dá pra levar numa boa. Dá pra fazer, dá pra fazer. Não veio como uma prova que a gente esperava até. Trabalhando na sala de aula, trabalhando, por exemplo, na degrau cultural, a gente acabou levantando bastante a bola, levantando a prova de língua portuguesa, mas também trabalhou o básico. Até porque a gente sabe que IBFC é uma prova básica. Veio uma prova bem básica, então a média vai ser alta. Agora, eu não sei como, em raciocínio lógico, como foi a prova, mas a prova de língua portuguesa ela não vai decidir. Alexandre, tenho de acertar todas para estar na briga? Meu aluno, sendo muito sincero com você, de coração muito aberto, como sempre sou, tenho. Para estar na briga, tem de acertar todas. E tá a gente legal? tem certeza que todo mundo acertou tudo. Se Deus quiser. Com certeza. Então, olha só, dependendo de como foi o seu resultado, coloca aqui embaixo nos nossos comentários que a gente está sempre de olho. E é claro, fique sempre com a gente aqui no site da Degrau Cultural, nossas redes sociais, que a gente sempre vai trazer conteúdo novo para vocês. Até lá. Um grande beijo, saúde. Tchau, tchau.